Sadia. É um nome que evoca uma imagem na sua cabeça. Aquele franguinho piruleibe andando de um lado pro outro e tentando te vender os familiares deles nos pacotinhos. Seja um frango em forma de pizza, um frango em forma defumada, um frango asinha de frango, frango normal, frango alterado, queijo, presunto. Eu sei que queijo e presunto não são frango, mas deu pra entender. A Sadia é uma gigante dos alimentos, todo mundo conhece. Tá inserido na nossa cultura. Talvez a marca de alimentos mais importante do Brasil. Ainda assim, nos anos 2000, fizeram um milagre. Fizeram o impossível. No ano que ela cresceu 20%, tinha faturado 12 bilhões de reais, corrigido a inflação, dá uns 55 bilhões de reais pra hoje. Faliram ela. Faliram ela naquele ano. 2008. Faliram a empresa. Como é que fizeram isso? Bem, eu vou te mostrar agora o que é que bruxaria do mercado financeiro e um gerenciamento burro não conseguem fazer com uma organização. Fica aí no vídeo e eu vou te mostrar como é que não se gerencia uma empresa e um legado, tá bom? A Sadia é uma empresa que foi criada em 1944 por Adílio Fontana como uma indústria de frangos. E aí essa empresa cresceu junto com o Brasil, cresceu ao ladinho do Brasil. Hoje em dia ela vende, contando que a gente já falou, de tudo. A Sadia vende de tudo. Mas o problema chegou depois que o Adílio Fontana saiu da empresa. Porque aí você tem diferentes herdeiros de diferentes famílias que têm as posses das ações desde os anos de fundação, que querem brigar para ter o controle da Sadia. E essa briga revela visões diferentes de futuro. Alguns acreditam que a Sadia deveria seguir um caminho mais ortodoxo, outros que ela deveria arriscar mais, fazer investimentos diferentes, mudar a cultura. E essa briga gera um certo vácuo de poder, porque sem um alinhamento estratégico entre as partes, a empresa fica perdida para o futuro e os seus funcionários ficam sem controle adequado para garantir que nenhuma ilegalidade vai ocorrer. E isso é só um dos problemas, certo? Então tem uma imagem pitoresca até que dois líderes estratégicos da empresa não se falavam. Como você vai fazer uma empresa que precisa se alinhar para ter um futuro bom, não conseguir conversar dois dos chefes principais da organização? Isso é loucura, tá? Isso é loucura. E é claro que a loucura ia dar besteira, né? Deu muita besteira. Uma das coisas que você tem que imaginar quando tem uma organização é pensar qual é o processo de incentivo que eu tô dando para os meus funcionários. Quando você dá uma meta, você está incentivando os funcionários a alcançarem aquela meta. Só que se você não dá nenhum parâmetro de observação para eles, um parâmetro de controle, eles podem trapacear para chegar àquele resultado. Por isso que a gente faz estudos de Accounting Control System, controles contábeis, né? Sistema de controles contábeis, para garantir que essas metas não sejam atingidas de forma ilegal ou de forma que afete o funcionamento da empresa. E o caso é que o diretor das finanças não tinha nenhum tipo de cerco ou limitação das atuações financeiras dele. E esse pequeno detalhe fez a empresa desandar pra caraca. Porque é o seguinte, ele colocou tudo em derivativo de alto risco. Ele botou todo o caixa de dinheiro disponível da empresa, em derivativo para fazer esse dinheiro render muito mais. 40% dos lucros da empresa estavam vindo de derivativos. Aí vocês perguntam, o que é derivativo? E eu vou te responder, porque aqui é um canal para aprender, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que é um derivativo de uma forma bem didática. Imagine que você é um fazendeiro. Enquanto você está plantando, você sempre tem que deixar um dinheiro resguardado, uma grande quantidade de dinheiro e semente resguardada, para caso a sua plantação estragar. Porque se sua plantação estragar e você tivesse colocado tudo que você tem ali, você faliu, acabou a sua vida. Você nunca mais vai ter nada, certo? Acabou. Só que no mercado de derivativos, você não tem essa preocupação. Porque você pode, no mercado de futuros, que a gente chama, vender o direito sobre o que você acabou de plantar, para quando chegar na data de você semear e vender, a pessoa que comprou esse direito receber parte do lucro. Só que ela, como ela comprou esse direito, ela comprou todo o risco. Então o que acontece? Você vai perder parte do lucro potencial que você tinha, do lucro máximo que você poderia ter se você não tivesse feito essa operação. Só que como você vai poder plantar muito mais porque você não tem mais o risco de não receber,
você acaba lucrando mais e a pessoa que está comprando esse risco também lucra mais, certo? Acaba que equilibra isso. Desde que não aconteça uma praga, os dois estão lucrando mais do que deviam. E se acontecer uma praga, bem, basta essa pessoa que tem o título dessa semente, ela também pode vender parte dos títulos dela para outras pessoas, que vão vender para outras e outras. E nessa divisão, na teoria, como a produção aumentou, a produção inicial esperada aumentou, isso significa que as duas partes estão dando mais lucros, tá? Então, isso é algo positivo para a economia, para falar a verdade. Isso incentiva aumento da produção econômica. Só que você pode comprar esses riscos para ter lucro. Então, você vai especular se naquele momento uma desgraça ou não vai acontecer, uma praga ou não vai acontecer. E isso é a aposta. Claro, existem fatores científicos que você pode usar para dizer se é mais ou menos provável e etc. Mas você não tá uma bola de cristal. Sempre pode acontecer uma desgraça inesperada e você perder tudo. Porque no mercado de derivativos, você não perde só o que você está apostando. Às vezes você tem que pagar uma taxa a mais. Às vezes você tem que pagar uma taxa muito maior a mais. E aí você pode se ferrar feio. E foi o que aconteceu com essa dia. Quanto menor o prazo que você tem, no prazo que você compra, até o prazo desse período expirar, até o prazo desse derivativo expirar, ou seja, até o prazo da semente ser semeada, mais risco você está tendo. Porque menos chance de vender para outra pessoa você tem. E como ele queria lucrar muito, ele comprou a baixo prazo, a curto prazo, questão de semanas. E aí que tem um problema. Quando você compra esse tipo de título a expirar e as coisas dão errado, você perde muito dinheiro. E em 2008, se vocês não sabem, tem uma crise com esse nome. E o preço do dólar disparou. E ele estava apostando contra o preço do dólar, porque o real estava valorizando. O real estava bem valorizado naquela época. E adivinha? Ele conseguiu perder em 15 dias 2,5 bilhão de reais. Em 15 dias. 2,5 bilhões de reais. Você sabe o que é isso? 2,5 bilhões de reais em 15 dias. Eu não preciso nem dizer o quão insano é isso. E com essa atividadezinha financeira dele, ele faliu a empresa. Não tem como não dar a culpa inteira nesse bagulho financeiro. A empresa ia sobreviver se não fosse por isso. A culpa é totalmente do cara. Tipo, é 100% dele e da família, né? Mas é bizarro, entendeu? Bom, e com esse caso, a Perdigão, ela ajudou na recuperação judicial. Porque não importa que você lucra muito. Se você não tem dinheiro naquele momento, e no momento em que os bancos estavam desesperados e a taxa de juros disparou, não tem como você tirar dinheiro do ar para pagar as dívidas que você, por exemplo, tem com fornecedores, ou tem com o pessoal do supermercado, etc. Seus prazos estão todos desregulados. Sua empresa quebrou. Você não tem dinheiro no momento para pagar. E você não pode esperar tantos meses para pagar porque você tem prazos. Esses prazos não podem ser quebrados. E numa empresa grande dessa, você precisa ter dinheiro disponível a todo momento. E eles não fizeram parâmetros de controle. Pra você ver o quão insano é isso. Enfim, a Perdigão salvou a empresa. Basicamente, a BRF foi fundada por causa disso. A Perdigão tem 68% do controle da BRF e essa dia tem 32%. O que é engraçado é que essa dia queria comprar a Perdigão poucos anos antes. Pra você ver como é que é uma desgraça, né? E o legado da família, a família perdeu completamente o controle. Se a Sadia tem 32%, a família não tem nem metade da Sadia. Então, meio que nessa fusão, a família também perdeu muito poder, né? Os Fontana perderam muito poder, etc. E essa é a história. Essa é a historinha de hoje. O que você aprendeu? Pense bem nos incentivos que você dá aos seus funcionários, se você tiver uma empresa. E trabalhe bem com os incentivos, porque os incentivos sozinhos de metas não são suficientes. Sempre é necessário você controlar o que estão fazendo e você imaginar o que precisa ser feito nesse código para garantir que um comportamento deviante, como o de ser um psicopata jogando todo o dinheiro da empresa em derivativo de alto risco, não aconteça. E lembre-se sempre, empresas grandes precisam de hierarquia. Empresas pequenas, como startups, elas não necessariamente precisam disso. Podem se organizar de forma melhor. Mas em ambos os casos, o alinhamento estratégico e todo mundo que é importante, na verdade, todos os funcionários deveriam conhecer o alinhamento estratégico da empresa. Isso daí é imprescindível para não acontecer desgraça assim. E é isso. Esse é o vídeo de hoje e até amanhã.